Boa noite, meus irmãos. Uma alegria enorme estar reunido novamente junto com os irmãos para louvarmos o Senhor e para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu convido os irmãos a abrirem a primeira carta de João, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos os versos 1 e 2. Capítulo 2 de 1 João, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos livremente como igreja, como fração do Teu corpo aqui na terra, Senhor. Louvamos ao Senhor pela vida e pelo ministério do apóstolo João, porque pela inspiração do Teu Espírito Santo, ele escreveu essa carta que foi preservada pelo Teu Santo Espírito para nós hoje. Foi preservada, Senhor, porque o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Por isso nós clamamos que o Teu Espírito Santo toque nos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais para vermos a beleza do nosso Salvador. Abra os nossos ouvidos espirituais, dá-nos fé, Senhor, para crermos cada dia mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos compartilhado com vocês sobre o tema da comunhão com Deus. E estamos fazendo isso dando uma passeada sobre a primeira carta de 1 João. E comunhão com Deus, como eu tenho dito para os irmãos, é uma necessidade básica de todo ser humano. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso no jantar celebrando, quando eu falei para os irmãos, que Deus, quando lá no Gênesis nós lemos a narrativa da criação, ela nos criou diferente dos animais. Ela nos criou com uma alma e um espírito, que eles são imateriais e por isso eles buscam o que é imaterial, principalmente a comunhão com Deus, o Criador. Mesmo que um ser humano não acredite ou diga que não acredita que existe Deus, a sua alma anseia pelo eterno. E ele procura às vezes em outras coisas aquilo que não vai satisfazê-lo. Então, comunhão com Deus é a necessidade básica de todo ser humano. E nós temos visto aqui nessa primeira carta de João, que quando João começa a sua carta, ele diz que Deus é luz, Deus é santo, e que é o meu pecado que me separa da comunhão com Deus. O texto de hoje vai nos falar um pouquinho mais sobre comunhão com Deus, no sentido agora de segurança para nós. Segurança para nós. Ele vai nos falar a respeito de que nós podemos descansar na obra de Cristo Jesus. João começa o texto de hoje com uma expressão interessante. Ele fala filhinhos ou filhinhos meus. É interessante essa expressão, não apenas porque João ele tem uma forma de se expressar mais carinhosa e afetuosa, mas também João aqui, quando ele escreve essa primeira carta, ele estava com aproximadamente 80, 85 anos de idade. Então, ele tem duas coisas que isso nos faz refletir. Primeiro é que ele já era bem experiente na caminhada com o Senhor, né? E nós sabemos isso na nossa vida natural também assim, quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos olhando, ou pelo menos deveríamos fazer assim, olhar para os nossos filhos com um pouco mais de misericórdia, porque nós começamos a ver os nossos erros, que a gente não gostava de enfrentar quando éramos jovens, a gente começa a ver os nossos erros, e a gente começa então a ter um pouco mais de misericórdia e afeto pelos nossos filhos, ou às vezes pelos nossos netos. João aqui também então chama esses irmãos de filhinhos, porque eles eram de fato filhos espirituais de João. João era aquele que tinha ascendência paterna espiritual sobre eles, era aquele que os conduzia como um pai espiritual. Então há um afeto no coração de João por aqueles irmãos, que olha para eles e diz, olha,
eu já estou bastante velho e eu sei que vocês podem estar sofrendo muitas vezes com os pecados que assolam o coração de vocês. Então João, ele usa essa expressão afetuosa, e quando ele se refere a filhinhos, ele está falando para nós hoje, porque o Espírito Santo, quando inspira João a escrever essa carta, foi para aquelas pessoas, mas quando o Espírito Santo preserva essa carta, é para nós hoje, é para que nós hoje pudéssemos ter ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito Santo queria que fosse preservado para nós hoje. Então João afirma para eles: filhinhos, essas coisas que eu escrevi ou que eu escrevo para vocês têm uma finalidade, que vocês não pequem ou não vivam em pecado, é a melhor tradução, para que vocês não vivam na prática do pecado. E o que é que João estava falando que ele diz estas coisas que vos escrevo? Ele estava se referindo ao que ele tinha acabado de falar no capítulo 1. E o que ele tinha falado no capítulo 1? Ele tinha acabado de falar que ele estava fazendo um anúncio do Evangelho, os versos 1 a 4, eu disse para os irmãos, ele estava falando que aquilo que ele viu e ouviu, ele estava então agora transmitindo para eles, falando do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, e que essa mensagem que ele transmitia, a essência dessa mensagem, é que Deus é luz, e que não há nele treva nenhuma, e que Deus sendo luz, luz não se comunica com trevas, luz não tem comunhão com trevas. Então as nossas trevas, e luz significa santidade, trevas significa pecado, é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. João estava falando então do nosso pecado, e ele diz no verso 6 do capítulo 1, se dissermos que mantemos comunhão com Deus, ou com Ele, e andamos em trevas, ou seja, andamos na prática do pecado, nós mentimos, e não estamos praticando a verdade, ou vivendo uma realidade, nós estamos vivendo uma falsidade. O pecado então, juntamente com a culpa e o medo que eles trazem a nós, trazem uma quebra da comunhão com Deus. E João então, já um velho cristão, velho, experiente, ele sabe que nós, seres humanos, somos muito religiosos. Nós somos, como eu disse para os irmãos no começo, como Deus nos deu uma alma e um espírito que anseia pelo eterno, todo ser humano é religioso. Muitas vezes, quando ele não conhece o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele procura em alguma religião, alguma forma de se reconectar com Deus. E geralmente isso é através de sacrifícios, de promessas, de obediência de leis, muitas vezes de retaliação física, muitas vezes de negação de prazeres lícitos do corpo, para ver se ele pode então merecer novamente uma comunhão com o eterno, com o Deus eterno. E nós somos muito religiosos, irmãos. E nós pensamos que nós podemos, através de rituais religiosos, chegar a Deus. E Satanás gosta de nos dizer: não, você consegue. Não deu certo para os outros, mas você consegue. Se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue. Nós topamos qualquer ritual religioso que seja alternativa a não reconhecer os nossos pecados. Qualquer ritual de esforço é melhor do que admitir os pecados, do que confessar os seus pecados, encarar os pecados. E João está dizendo exatamente que a mensagem do Evangelho é para que nós não andemos em pecado, porque o pecado não é coisa simples. E João estava preocupado porque ele tinha acabado de falar no capítulo 1, os versos 8 e 9, que Deus está sempre disposto a nos perdoar os pecados. Ele diz no capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E João então agora continua dizendo: olha, mas não pensem que porque Deus está sempre pronto a perdoar quando você se arrepende, que o pecado é uma coisa simples. Porque o objetivo do Evangelho não é que você fique pedindo perdão todo dia dos seus pecados, é que você seja liberto da escravidão do pecado. Por isso eu escrevo essas coisas para que vocês não vivam em pecado, para que vocês não vivam derrotados pelo pecado. O pecado não é coisa simples, porque foi o meu pecado que levou Cristo à cruz. Nós cantamos hoje aqui rude cruz. Ele foi pregado naquela rude cruz por causa do meu pecado. E cada um de nós temos que ter essa experiência pessoal e individual com Cristo. Senhor, foi por causa dos meus pecados que o Senhor derramou o seu sangue ali na cruz. Sangue inocente, sangue justo,
derramado com uma finalidade, que é o que João vai falar para nós no texto de hoje, que é para pagar o preço do meu pecado, para que eu pudesse ser perdoado, para que houvesse uma base segura para a minha comunhão com Deus. Base segura em oposição a uma base instável. Qual é uma base instável da comunhão com Deus? É quando eu procuro ter comunhão com Deus no meu desempenho. Se eu sou um bom cristão, se eu sou obediente, se eu leio a Bíblia, se eu faço o meu devocional, se eu tenho a minha vida de oração, então, Senhor, o Senhor agora, por favor, abra as portas do seu gabinete para me receber, porque eu mereço hoje falar com o Senhor. Eu fui um bom rapaz essa semana, eu fui um bom cristão essa semana, mas e na semana que eu fui derrotado? Então agora eu me sinto com medo e inseguro e afastado da comunhão com Deus. Essa base é uma base mutável, essa é uma base ilegítima e instável. A base da nossa comunhão com Deus, ela é segura, firme e ela é imutável, que é o sacrifício de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue justo ali na cruz do Calvário, por mim e por você. É isso que João vai falar para nós hoje. E eu gosto muito, quando eu estava meditando nesse texto, eu estava lembrando de uma frase que meu saudoso pai sempre repetia, quando nós estamos falando de perdão, de graça. Meu pai sempre falava assim, que a graça não está a serviço do pecado. Que a graça não está a serviço do pecado. O perdão não foi dado a nós, para que nós pudéssemos pecar novamente. É óbvio, João fala isso na sua carta, que nós vamos pecar. Nós vamos lutar contra o pecado até aquele dia. Mas nós não podemos gostar, acomodar, ficar tranquilos no caminho do pecado. Quando o pecado para de me incomodar, é um péssimo sinal. Quando eu estou tranquilo, é um péssimo sinal. E no texto de hoje, então, João vai nos apresentar dois aspectos essenciais da obra de Cristo na cruz em nosso favor e como Ele então atua na nossa restauração da comunhão com Deus. João vai falar da provisão de Deus para a comunhão, que é a propiciação, e vai falar na provisão de Deus para a comunhão, que é um advogado junto ao Pai. Vamos ver essas duas coisas. Eu quero começar com os irmãos falando da propiciação, que é a provisão de Deus para a nossa comunhão. João começa dizendo então, se todavia alguém pecar. O que significa isso? Significa, olha, quando acontecer de você pecar, porque esse se todavia não significa, olha, pode ser que nunca aconteça. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, João está dizendo, quando acontecer, ele está trazendo para nós então palavras de consolo, palavras de esperança. Meus irmãos, a questão aqui é simples, é assim, se um crente comete um pecado, ele continua sendo filho de Deus. Ele pode perder a comunhão com Deus, mas jamais ele perde a filiação. Isso é muito fácil nós entendermos também no aspecto natural. Quando o seu filho, ele se rebela contra você, e ele diz que ele não mais te ama, e que ele não quer mais comunhão com você, e ele abandona a sua casa, ele continua sendo seu filho. Ele está longe de você, perdeu a comunhão, vocês perderam a comunhão, mas a filiação jamais se perde. Porque em qualquer momento da vida em que for feito um exame de DNA, o sangue da sua veia corre nas veias do seu filho. Por isso ele jamais deixará de ser seu filho. Da mesma forma, espiritualmente, aqueles sobre quem foi colocado o sangue de Cristo, eles se tornam filhos de Deus. E não importa como você está. Se você um dia foi alcançado pela graça de Deus, você pode estar longe do Pai, afastado da comunhão com Deus, mas você é filho. E Deus vai então usar situações, meios, para trazer você de volta à comunhão. É isso que João vai nos mostrar aqui hoje, que a segurança da nossa salvação e a imutabilidade da nossa filiação, ela está baseada na obra propiciatória de Cristo na cruz. Irmãos, eu insisto sobre isso porque uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer, porque é a especialidade dele, é ficar lançando dúvidas na mente dos cristãos. Olha, você não é filho de Deus não, porque você pecou. Se você pecou, eu acho que você não é filho. Olha aqueles irmãos lá da igreja, eles estão todos bem arrumados, bem vestidos, cabelo penteado, eles não estão pecando como você. É a tática militar que Satanás usa de dividir para derrotar.
E a palavra de Deus sempre, por isso ela nos diz, nós somos pecadores. Nós vamos continuar lutando contra o pecado. Muitas vezes vamos cair, mas não é a minha derrota quem define quem eu sou, é a vitória de Cristo que define quem eu sou. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Propiciação, então, é o ato de propiciar, é o ato de apaziguar, é o ato de tornar propício, tornar favorável, restaurar comunhão. Significa, então, o meio pelo qual os meus pecados, eles são, então, aplacados, removidos. E a ira santa de Deus, então, é satisfeita. E Deus, então, quando Ele olha para mim, Ele não mais vê os meus pecados, e Ele, então, não olha para mim com a sua face de santa justiça, mas com a sua face de santo amor. Porque a sua ira santa, a sua justiça, ela foi despejada sobre o Filho amado, para que eu, pecador, pudesse ser perdoado. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa figura da propiciação, meus irmãos, ela nos remete a Levítico capítulo 16. Eu sei que muitos irmãos são novos na comunidade, não estão habituados com as figuras do tabernáculo. Mas quando você lê o livro de Levítico, quando o povo de Israel, ele é então liberto do Egito, eles passam o Mar Vermelho, Deus então leva Moisés ao Monte Sinai, ali ele dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e depois ele, na sequência, ele fala a Moisés para que construa um tabernáculo, construa como se fosse um templo móvel, uma grande tenda desmontável, que eles andaram com aquilo durante o deserto por 40 anos, montando e desmontando aquilo, e aquele templo era composto de 3 ambientes, era composto de uma parte externa, o pátio, aonde havia lá na entrada, depois da porta, um altar de bronze, um altar de purificação inicial. Depois havia um lugar santo, onde havia ali um candelabro de 7 lâmpadas aceso, onde havia a mesa da proposição, à direita de quem entrava, o candelabro à esquerda, à direita de quem entrava, a mesa da proposição, onde ficavam 12 pães asmos. E na frente, então, havia um altar, ou um altar pequeno de incenso, móvel, que era pequeno, você podia pegar e carregar, de incenso que ficava ali. E havia ali então uma cortina, um véu que separava o terceiro e último cômodo, que era o Santo dos Santos, onde ali dentro estava a Arca da Aliança, que era um pouquinho maior talvez do que isso daqui, um pouquinho mais largo, uma caixa, e dentro dela havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e uma porção do maná que Deus durante os 40 anos, Ele sustentou o seu povo no deserto. E aquela tampa se fechava de madeira de acácia, coberta de ouro, e sobre aquela tampa havia uma lâmina de ouro, todinha sobre aquela tampa. A tampa dessa arca era uma lâmina de ouro, de 2 centímetros mais ou menos e meio de altura, lâmina de ouro. E sobre essa lâmina de ouro havia 2 querubins, tudo feito de uma peça única, e esses querubins, eles olhavam um para o outro e as suas asas se tocavam no alto daquela lâmina de ouro. Essa lâmina se chamava propiciatório. Daí que vem a palavra propiciação. Então, dentro daquilo que Deus ordenou para o povo de Israel, uma vez por ano, num dia chamado dia da expiação, o dia em que o pecado do povo ele era expiado. Expiar não é olhar por um buraquinho da fechadura, expiar é retirar, é pagar, é limpar. Então o dia que o povo então ele era perdoado, era o dia da expiação. Então nesse dia, somente nesse dia, o sumo sacerdote, depois de um ritual de purificação, ele separava então 2 bodes. Um bode chamava-se bode expiatório e outro bode chamava-se bode mensageiro. O bode mensageiro, sobre ele o sacerdote impunha as mãos e confessava os pecados do povo. E esse bode então ele era levado para o deserto, para muito longe, para um lugar onde ele jamais pudesse ser visto e jamais conseguisse voltar. Esse primeiro bode significava que Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele jamais se lembra deles novamente. Ele perdoa para sempre. O segundo bode, o bode expiatório, então ele era sacrificado, ele era imolado. E o sangue desse bode, ele era levado para dentro desse lugar que eu falei para os irmãos, o Santo dos Santos, esse cômodo mais interior do tabernáculo. E ali o sumo sacerdote, então, depois de todo um ritual de purificação, ele passava no lugar santo, pegava o incensário, ou altar de incenso, colocava ali
brasa que era tirado do altar de sacrifício, e aquilo então, aquele incenso começava a produzir fumaça, ele entrava dentro daquela casa, que ele não podia entrar outra época do ano, ele não podia olhar para a arca da aliança, porque senão ele morreria, e ali então naquele dia ele podia, e naquele dia ele balançava o seu incensário para que a casa se enchesse de fumaça, e ali então ele salpicava, ele aspergia o sangue daquele bode que havia morrido pelo povo, o sangue de um animal inocente era colocado sobre aquela lâmina de ouro, e por causa da obediência à palavra de Deus, ele saía dali vivo, e durante um ano, o povo estava novamente perdoado por Deus. E a cada ano se repetia esse sacrifício, e era chamado o dia da expiação. E isso foi se repetindo como uma figura, como um grande teatro que Deus instituiu, para que no dia em que houve, nós chamamos nas escrituras, a plenitude dos tempos, no dia certo de Deus, um homem está ali na beira do rio Jordão batizando, e ele olha e vê Jesus Cristo vindo, e ele olha e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, aquele bode expiatório, aquele cordeiro que nós matávamos todo ano, para que nós fôssemos perdoados, era uma figura do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque sangue de animal não pode pagar o pecado de um ser humano. Sangue de touros, de bodes, de ovelhas não pode perdoar o ser humano. Somente um ser humano puro e inocente. Somente alguém que fosse 100% homem, mas sem pecado. Somente alguém que fosse 100% Deus, o próprio Deus encarnado, que tomou a forma de homem, que humilhou-se para existir como um ser humano encarnado e deu a sua vida ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele fez expiação pelos nossos pecados, é isso que João está falando. Ele é a propiciação. Ele foi colocado o seu sangue sobre aquela lâmina de ouro, só que não aquela do tabernáculo. Quando você vai para o livro de Hebreus, você vê que o nosso sumo sacerdote entrou uma vez por todas no santuário celestial. E ali diante de Deus, diante do Pai, ele oferece então, ele coloca o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. E ele faz isso uma vez por todas. Ele não precisava repetir esse sacrifício ano a ano, como era feito por aqueles cordeiros, porque eram ineficazes, e era um grande teatro que apontava para a realidade. Mas agora que chegou a realidade, o sangue de Cristo, uma vez por todas, ele faz expiação, ele propicia os nossos pecados, ele nos reconcilia com Deus, ele afasta a inimizade. Deus agora, quando olha para mim e olha para você, e quando você creu em Cristo Jesus, o sangue de Cristo foi colocado sobre você, ele não vê os seus pecados, ele vê o mérito de Cristo que foi colocado sobre você. Por isso Deus olha para nós e diz que nós somos santos, que a igreja é santa, que nós somos amados, que nós não passaremos por juízo, porque Cristo passou por juízo por nós. Foi isso que nós lemos, é isso que nós lemos em 1 João 1,5, quando fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E nós podemos ter comunhão com Deus, que é luz, e que não há nele trevas nenhuma, porque sobre nós foi colocado o sangue de Cristo Jesus, os méritos de Cristo foram imputados sobre nós. Se não houvesse Cristo, o santo e justo de Deus, que derramou o seu sangue por nós, eu e você teríamos que suportar a ira santa de Deus. Aquele furor, e a palavra é essa, aquele furor impiedoso que Deus lançou sobre o seu Filho amado na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ao ponto dele clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Era o furor que estava destinado a mim e a você, aos nossos pecados, mas ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões, por isso o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. A inimizade então é afastada, a ira é apaziguada, a justiça é satisfeita em Cristo e por causa de Cristo. É isso que significa propiciação. Propiciação é a provisão de Deus para a nossa comunhão com Ele. É ali na cruz do Calvário, onde Cristo então foi feito propiciação pelos nossos pecados, que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e a graça de Deus foi plenamente manifestada. Pegando as palavras do Salmo 85:10, foi ali na cruz então que a justiça e a paz se beijaram. A justiça
e a paz se encontraram na cruz. Na cruz a justiça foi satisfeita e o amor pôde ser justamente exercido. A misericórdia foi justamente ofertada. O perdão, meus irmãos, portanto, não é uma simples tolerância de Deus para com os nossos erros. Nós tendemos a pensar assim. O perdão não é uma tolerância. O perdão do pecador requer que a justiça seja satisfeita. Requer que a justiça seja satisfeita. Por isso, a mensagem graciosa do Evangelho é que Deus providenciou um substituto. Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. A obra de Cristo na cruz mostra que Deus castiga com santa justiça o pecado, mas também mostra que Deus, com santa graça e misericórdia, perdoa os pecadores. Essa é a mensagem da cruz. Significa que o sangue de Jesus, derramado na cruz, o justo que morreu pelos ímpios, é o que Pedro fala em 1 Pedro 3,18, ele nos aproximou de Deus, satisfez a justiça santa de Deus, aplacou a ira santa de Deus e nos levou de volta à comunhão com Deus. Propiciação então fala da base da nossa comunhão. E João então continua dizendo que além de Jesus ser a propiciação pelos nossos pecados, ele também é o nosso advogado junto ao Pai. João diz aí no verso 1 final, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João usa o termo parácletos, que aparece além aqui de 1 João, somente mais 4 vezes e são no Evangelho de João. Só que lá no Evangelho de João, a palavra parácletos é usada para o Espírito Santo. E aqui é usada para Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o advogado de Deus junto a nós. Ele atua nos nossos corações para defender os interesses de Deus no nosso coração. Por isso ele nos convence do pecado, para nos levar ao arrependimento. Por isso ele nos faz lembrar das palavras do Senhor, para que nós possamos obedecer e caminhar com o Senhor. Ele é o advogado de Deus junto aos nossos corações. Ele fala do amor de Deus aos nossos corações. Mas aqui a palavra paráclitos, o advogado, se refere a Jesus. E Jesus então é o nosso advogado junto ao Pai. Ele atua em nosso favor na corte celestial. Nosso advogado pode nos defender. E ele faz isso com ternura e com amor. Não é uma defesa técnica. Não é uma defesa simplesmente de processo ou de procedimento. É uma defesa pessoal, cheia de ternura, de afeto e de compreensão. Sabe por quê? Em primeiro lugar, isso está lá em Hebreus capítulo 2, verso 11, é que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Porque Ele de fato é o nosso irmão. Porque Ele nos levou a sermos feitos filhos de Deus, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Filho unigênito de Deus nos leva a sermos filhos por adoção de Deus. Por isso ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Além disso, ainda em Hebreus capítulo 4, verso 15, nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Está dizendo, olha, Jesus, ele é um advogado que entende você. Sabe por quê? Porque ele viveu numa carne como a sua. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou todas as angústias da vida que nós experimentamos. Ele foi tentado em cada área que você e eu somos tentados. Só que ele resistiu ao pecado, ele disse não ao pecado e foi obediente até a morte de cruz, mas ele sentiu a pressão do pecado, a pressão da tentação, a pressão do tentador, a angústia da vida, o sofrimento da vida, tudo que nós passamos, Cristo passou. Ele nos conhece, ele pode nos defender. E a defesa que Cristo faz em nosso favor junto a Deus, não é como a defesa que um advogado faz aqui na terra. Não é a mesma coisa. Aqui na terra, os advogados, quando vão defender os seus clientes, a primeira coisa que ele procura é uma brecha na lei. Essa é a primeira coisa que nós fazemos. Eu sou advogado, eu sei muito bem do que eu estou falando. Nós procuramos brechas na lei. A advocacia é a arte de interpretar a lei e de procurar as suas brechas. Mas Jesus Cristo não procura brechas na lei.
A segunda coisa que um advogado faz aqui na terra é tentar convencer o juiz que o seu cliente é uma boa pessoa. Que ele não é assim como estão dizendo. Mas Jesus Cristo não faz isso. Ele não vai tentar convencer a Deus, o justo juiz, que eu não sou tão mal assim. Ele não faz porque isso seria impossível, porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas, Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. Outra coisa que um advogado da terra faz, é quando ele vê que a causa está perdida, ele procura uma atenuante. Uma excludente de culpabilidade ou alguma coisa que atenue o rigor da punição. Olha, tudo bem, errou, mas também considera isso, considera que a tentação foi forte demais, vamos diminuir a pena. Jesus não trabalha assim. Isso são os advogados da terra. Sabe como é que Jesus trabalha? Ele trabalha oferecendo o pagamento pelos nossos pecados. Outra coisa que nós podemos pensar, quando fala que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, nós podemos pensar naquela situação de, como se fosse aí, nós podemos pensar na mãe quando advoga em favor dos filhos, né? Quando o pai está bravo porque o filho desobedeceu, a mãe vai tentar acalmar o pai. Então a função de Jesus não é tentar convencer Deus a ser mais bonzinho com seus filhos, a ser tolerante, como se Deus fosse um pai relutante em perdoar os seus filhos. Não, não é assim. Não é assim por duas razões. A primeira delas é porque quando nós lemos o verso mais conhecido das Escrituras, que é João 3,16, lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem foi que enviou Cristo para ser não apenas a propiciação, mas o nosso advogado? Foi Deus o Pai. Então, quando Deus envia o seu Filho amado, Ele envia para que o Filho possa então nos defender de uma forma legítima. Não há conflito entre pai e filho. O pai não está irado e o filho tentando convencer o pai a ser bonzinho. A ira do pai é santa, mas o amor do pai é tamanho que ele envia o seu filho para que faça propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus quem enviou, foi o próprio Pai quem enviou o seu Filho. Cristo não foi enviado para mudar o coração de Deus, mas para cumprir a justiça de Deus em nosso favor. Em segundo lugar, a advocacia de Cristo não é como a advocacia humana, porque ela não é uma mera argumentação. Ela baseia-se, meus irmãos, em duas coisas que nós devemos fazer. E uma coisa que Ele fez. A advocacia de Cristo em nosso dever, em nosso favor, ela passa por uma confissão e admissão de culpa do pecador. O nosso advogado diz, é culpado, de fato é culpado, realmente é culpado. Mas ele se arrependeu. Por isso nós voltamos no capítulo 1 e falamos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o nosso advogado age em nosso favor quando nós nos arrependemos. E ele então chega dizendo, olha, é culpado, realmente é culpado. Só que a dívida já foi paga. E ele apresenta então o seu sangue. Sabe aquela figura de Levítico 16, do sangue que é colocado sobre o propiciatório para pagar o justo que morre pelos injustos, para pagar o pecado do povo? Jesus Cristo chega com o seu sangue e fala, está pago. Foi isso que ele falou na cruz do Calvário, quando ali, no final da sua agonia, ele, antes de expirar, ele diz, está consumado, está pago. Então, no libelo acusatório de Deus, ele escreve com o seu sangue, está pago, está pago. O que o nosso advogado faz é a apresentação do seu próprio sangue, como pagamento pelos nossos pecados, a apresentação da sua justiça, da sua vida justa, santa, que foi obediente até a morte de cruz. A sua justiça é colocada sobre nós, e os nossos pecados foram colocados sobre ele. Eu costumo dizer que é uma santa permuta, uma santa troca. Cristo ficou com os meus pecados e com o castigo que eu merecia. Eu fiquei com a sua justiça e com o amor que ele merecia. Essa é a troca que foi feita na cruz. Essa justiça, então, ela é imputada sobre os crentes pela fé.
É isso que Paulo fala quando ele vai escrever em Colossenses capítulo 2, o verso 14, que os irmãos sabem que era também um dos versos preferidos do meu pai. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É assim que o nosso advogado atua na corte celestial. Ele cumpre a justiça de Deus por nós e apresenta a prova do pagamento, que é o seu sangue derramado. E ele apresenta então a sua justiça substitutiva, imputada a nós. Irmãos, essa é uma realidade eterna, isso não é simplesmente teologia. Isso é aquilo que pode ser a diferença entre a sua paz de consciência e a sua vida atribulada, onde você está procurando paz diante de Deus com as suas boas obras. É saber aquilo que Cristo fez por mim e por você. Só isso pode dar paz à nossa consciência. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. A lei de Deus foi satisfeita na vida de Cristo. Foi pago, foi quitado. Cristo ali na cruz cravou o escrito de dívida que era contra mim e escreveu com seu sangue: está pago. Por isso agora eu posso ter comunhão com Deus, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, porque todas as vezes que eu peco e eu confesso o meu pecado e eu arrependo, o meu advogado na corte celestial apresenta o comprovante de pagamento e a minha comunhão é imediatamente restaurada com Deus. Essa é uma realidade, meus irmãos, diária e contínua. Ela é eterna. Hebreus fala que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. É uma realidade eterna. A cruz de Cristo não se repete. Ele morreu uma vez por todas. Mas a aplicação dos efeitos da cruz de Cristo na minha vida, ela se repete diariamente. Todas as vezes que eu necessito. Ele está sempre pronto a me perdoar, sempre pronto a advogar em meu favor. É isso que Hebreus fala, que ele pode, Hebreus 7, 25, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacrifício de Cristo não se repete, mas os efeitos são diariamente aplicados todas as vezes que eu preciso. Ele intercede sempre por nós, sempre que pecamos e sempre que nos arrependemos. É isso que Paulo fala também em Romanos capítulo 8, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo nos defende, intercede por nós junto ao Pai contra as acusações da lei. Todas as vezes que eu peco, e o pecado é a ofensa, a desobediência à lei de Deus, todas as vezes que eu peco e me arrependo, o meu advogado entra em cena e apresenta a sua obra propiciatória em meu favor. Essa advocacia é eterna, porque Cristo jamais nos abandona. O que nós podemos concluir para nós como uma aplicação mais ainda prática para as nossas vidas hoje? É uma pergunta muito simples. Como é que você está hoje na sua comunhão com Deus? Como é que você está hoje na sua comunhão com Deus? Você se sente longe de Deus? Como é que está o seu coração hoje? Angustiado? Você está sentindo o peso e a culpa de algum pecado específico? Algum pecado está atormentando o seu coração? Saiba que você está carregando um fardo que você não precisa carregar. Não precisa carregar, porque Cristo já carregou esse fardo por você na cruz. Você só precisa lançar sobre Ele os seus pecados. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu contar uma ilustração. Temos tempo ainda, uma ilustração rapidinha que meu pai sempre contava e eu gosto demais dela. Um homem estava viajando, passando por uma estrada, e ele estava numa caminhonete de cabine simples, estava ele, a esposa e o filho, e os irmãos sabem que aquela caminhonete só tem lugar para 3 na frente, né? E tinha uma pessoa andando na beira da estrada, ele estava indo para uma outra cidade, e ele estava carregando um saco enorme com talvez algumas coisas que ele tinha comprado no mercado para levar para sua casa, aquela fardo enorme carregando um sol quente como o de hoje à tarde. E aquele homem da caminhonete, então num ímpeto de bondade, parou, falou: o senhor vai para onde? Eu vou para tal lugar. Olha, eu estou indo para lá também. Olha, não cabe aqui, mas ali atrás, vai ali atrás da caminhonete.
eu levo o senhor. E aquele homem então sobe na caçamba da caminhonete, e o motorista dá a partida novamente, sai e anda ali uns 10 minutos conversando com a esposa, com o filho, e ele olha no retrovisor e ele vê que o homem está em pé na caminhonete com um saco nas costas. Aí ele para a caminhonete e fala, senhor, tira o peso das suas costas, põe na caminhonete. Ele fala, não, muito obrigado, o senhor já faz muito de me levar, o peso eu mesmo levo. É engraçado, meus irmãos, mas nós fazemos isso com Cristo a vida toda. Muito obrigado porque o senhor me perdoou, agora eu vou melhorar. Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou pagar o preço para ser uma pessoa melhor. E eu não quero simplesmente confessar, arrepender e largar o meu peso aos pés de Cristo. Pegue o seu fardo e lance sobre Cristo. Confesse a sua culpa, porque a confissão é a base para que Ele apresente o pagamento. Ele não vai pagar a dívida de quem não admite a dívida. Por isso que Jesus disse, os fariseus o rejeitavam, ele diz, os sãos não precisam de médico. Eles não queriam o remédio. Para tomar o remédio eu tenho que reconhecer a doença. Então quando eu reconheço a minha culpa, eu confesso, então nesse momento o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Às vezes você pode não estar lutando com um pecado específico. Às vezes você pode simplesmente estar sentindo um afastamento da comunhão com Deus. Você não consegue identificar um pecado, mas você está longe do Senhor. Às vezes você pode estar naufragando na fé, seja pelos cuidados desse mundo, seja pela fascinação das riquezas, seja porque você esperava que o Evangelho fosse outra coisa. Se você tem sentido que está longe de Deus, o caminho da volta é o mesmo. Confissão e arrependimento. Ele está sempre pronto para nos receber. Olhe com os olhos da fé para Cristo, o nosso doce e eficiente advogado. Ele é a nossa eficaz propiciação. Renda-se a Ele. Ele está sempre pronto a perdoar. Eu sei que você, assim como eu, deseja, sente essa necessidade de ter comunhão com Deus. Então o meu convite para você nessa noite é que nós voltemos os olhos da fé para Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu pelos meus pecados. A fé é uma dádiva de Deus, que é a mão que recebe a graça. Deus nos dá a sua graça e nos dá fé para receber a sua graça. A fé é a mão que recebe o perdão em Cristo. Eu só preciso de duas coisas: confissão e arrependimento. Eu só preciso de confissão e arrependimento. Então o nosso advogado apresenta o seu sangue ao Pai, apresenta a sua justiça substitutiva e nos leva de volta à comunhão com Deus. Como eu disse, meus irmãos, isso não é um conceito teológico. Isso é a diferença entre alegria e tristeza. É a diferença entre uma vida alegre na presença de Deus, apesar das dificuldades, e uma vida de luta tentando ser aceito por Deus. Isso é a realidade da graça. Essa é a beleza, é o centro do Evangelho. É o centro das boas novas que foram enviadas a nós. Perdão imerecido, gratuito, totalmente disponível para nos perdoar de todos os nossos pecados. Meu convite para você nessa noite é: volte para Cristo. Ele está sempre, sempre, sempre nos esperando. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de repartir a Tua palavra com os meus irmãos nessa noite. O Senhor sabe a fraqueza do meu coração, a fraqueza do coração dos meus irmãos, como nós precisamos do Senhor. Como nós temos uma dificuldade natural de confessar os nossos pecados. Por isso nós pedimos: concede-nos o que ordenas. Dá-nos, Senhor, a graça do arrependimento. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, para que nós possamos ver os nossos pecados, ao mesmo tempo ver a graça e o perdão em Cristo Jesus. Que eu te peço, agradecido por essa noite, em nome de Jesus. Amém.